Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha num estudo que, olha, pode mesmo redefinir a forma como pensamos a recuperação cardíaca depois de um infarto. Com certeza. A nossa fonte é um artigo quente, recém-saído do Journal of Nuclear Medicine de novembro de 2025. O título é CXR4 PET-CT Predicts Left Ventricular Recovery 8 Months After Acute Myocardial Infarction. Um título bem direto ao ponto. Exato. E a nossa missão aqui é desvendar como a imagem da inflamação, algo que a gente consegue ver com uma clareza sem precedentes, pode mudar o jogo na estratificação de risco dos pacientes. A questão de fundo é crítica, né? Por que, depois de um infarto, alguns corações se recuperam de forma fantástica e outros, caminham para a insuficiência cardíaca? E se a gente pudesse prever isso? E se a gente pudesse ter uma pista desse destino logo na primeira semana? O gancho aqui é o uso de um alvo molecular, o CXR4, para dar uma espiada na resposta imune do coração. Exato. E para quem está na linha de frente, seja na cardiologia ou na medicina nuclear, a ideia de ir além da anatomia e da perfusão é isso que chama atenção. Certo. Nós somos muito bons em medir o resultado final do dano, sabe? O tamanho da cicatriz, a fração de ejeção, mas este estudo propõe uma coisa diferente. O que exatamente? Ele propõe, vamos olhar o processo biológico que leva a esse resultado. Vamos visualizar a batalha inflamatória que acontece no miocárdio nos primeiros dias. A premissa é que a intensidade e principalmente a extensão dessa batalha podem nos dizer muito mais sobre o futuro daquele coração. Ok, vamos dissecar isso então. O grande fantasma depois do infarto é o remodelamento ventricular esquerdo adverso. Isso. Basicamente, o coração se deforma, perde força. Nossas ferramentas atuais, especialmente a ressonância magnética cardíaca com realce tardio por gadolínio, o LGE, O padrão ouro. é o nosso padrão ouro para ver a cicatriz. Por que isso não seria suficiente? Onde que está a lacuna que esse estudo tenta preencher? A lacuna está no timing e na biologia. A ressonância nos dá uma fotografia espetacular do dano já consolidado, da necrose. Certo? O LGE mostra de forma brilhante a área de fibrose, a cicatriz. O problema é que essa cicatriz é o fim da história. É o resultado. É o resultado. O que acontece nos dias e semanas antes disso é um turbilhão de eventos celulares. Depois que a gente desobstrui a artéria, a reperfusão, o sistema imune corre para a área afetada. E essa resposta inflamatória é uma faca de dois gumes. Por um lado, ela é essencial para limpar células mortas e iniciar o reparo. Mas por outro, se for descontrolada, ela mesma causa mais dano, contribuindo para um remodelamento ruim. E aí que entra o tal do CXR4. Precisamente. O receptor de quimiocina CXR4 é como se fosse um endereço postal molecular. Boa analogia. Ele está na superfície de muitas células imunes, como os leucócitos, e quando o tecido cardíaco sofre a isquemia, ele aumenta a expressão desse receptor, chamando as células de defesa para o local. A grande sacada dos pesquisadores foi usar um radiotraçador de PET, o 68 galho Pent-Chafor, Certo. que é basicamente um míssil teleguiado que se liga com altíssima afinidade a esse receptor CXR4. Onde tem inflamação mediada por CXR4, o PET acende. Entendi. Pela primeira vez, a gente pode mapear essa resposta inflamatória específica em todo o ventrículo. Certo. A ideia é brilhante. Mas como é que eles colocaram isso à prova? Qual foi a metodologia? Porque para desafiar um padrão ouro, a execução tem que ser impecável. Eles fizeram um estudo retrospectivo, mas muito bem desenhado num único centro. Pegaram 49 pacientes que tiveram o primeiro infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Ok. Todos tratados com sucesso com angioplastia primária. O ponto-chave é o que aconteceu na primeira semana. Esses pacientes foram submetidos a um verdadeiro arsenal de imagens. Uma espécie de campeonato de modalidades de imagem, então? Exatamente. No ringue, de um lado a gente tinha o desafiante, o PET-CT com 68 galho Pent-Chafor para mapear a inflamação. Certo. Do outro lado, os métodos já estabelecidos. Primeiro, uma cintilografia de perfusão miocárdica em repouso, o SPECT, para medir o tamanho do defeito de perfusão. Ou seja, a área que ficou sem fluxo de sangue adequado. E, claro, a campeã atual, a ressonância magnética cardíaca,
para nos dar a fração de ejeção, a FeV inicial, os volumes e, crucialmente, a extensão da cicatriz inicial, o LGE. E depois? 8 meses depois, 40 desses pacientes voltaram para uma nova ressonância para ver o desfecho. O coração se recuperou ou não. E então chegou a hora de comparar os mapas. O mapa da inflamação do PET, o mapa da perfusão do SPECT e o da cicatriz da ressonância. O que eles viram quando sobrepuseram esses mapas? E aqui as coisas começam a ficar muito interessantes. O primeiro achado, que já quebra um paradigma, é sobre a topografia do dano. Como assim? A área de inflamação vista no PET, a área que captava CXCR4, era significativamente maior do que a área do defeito de perfusão vista no SPECT. Ah, é? Sim, a mediana da área CXCR4 foi de 27% do ventrículo esquerdo contra 18% do defeito de perfusão. Espera um pouco, isso é contraintuitivo. Eu sempre imaginei que a inflamação aconteceria exatamente onde o dano ocorreu, na área que ficou sem sangue. Pois é. Mas esses dados sugerem que o incêndio inflamatório é maior do que a área originalmente afetada. A inflamação está vazando para as bordas. Essa é a interpretação mais provável e o que torna a técnica tão poderosa. Ela parece estar visualizando não só a área de necrose central, mas também a zona de penumbra, a área de perinfarto. Entendi. É um tecido que não morreu, mas está atordoado, sofrendo, e que é palco de uma intensa atividade inflamatória. Enquanto o SPECT de perfusão nos mostra o déficit de fluxo, o PET com CXCR4 parece nos mostrar a resposta biológica total a esse insulto. Fascinante. As figuras 2 e 3 do artigo são muito eloquentes, sabe? Mostram aquele manto de captação do PET envolvendo e excedendo a área do defeito de perfusão. E como essa nova medida se comportou frente aos nossos marcadores clássicos de dano? Ela conversou bem com a troponina, com o tamanho da cicatriz na ressonância? Conversou muito bem, o que deu robustez ao método. A extensão da área de CXCR4 teve uma correlação forte e positiva com o tamanho do defeito de perfusão no SPECT e com a extensão do LGE na ressonância. Certo. Além disso, quanto maior a área de inflamação, maiores os picos dos biomarcadores de necrose no sangue, como a troponina T e a CK. A figura 1 do artigo mostra esses gráficos de dispersão de forma muito clara. Então, basicamente, todos os métodos concordavam nisso. Exato. Todos concordavam que quanto maior a área de inflamação, maior o tamanho do infarto. Mas teve um detalhe curioso. Eles mediram não só o tamanho da área inflamada, mas também a intensidade do sinal em cada ponto, o famoso SUV. E aí os resultados foram diferentes, certo? Sim, e essa é uma observação crítica, um ponto de refinamento importante. Eles mediram a intensidade máxima do sinal, o S e o V-peak, e viram que, curiosamente, esse valor não se correlacionou com nenhum dos outros marcadores de tamanho do infarto. Só a área. Só a área total de inflamação importava para essa correlação. O que isso nos sugere? Que para o prognóstico é mais importante saber o quão espalhado está o incêndio do que saber qual é o ponto mais quente dele. É uma analogia perfeita. Parece que a extensão da resposta imune por todo o miocárdio adjacente é o fator-chave que se associa ao dano global, mais do que a intensidade focal da inflamação. Faz sentido. Talvez isso reflita o impacto sobre uma massa maior de miocárdio que está viável, mas em risco. Ok. Então, estabelecemos que a imagem de CXR4 é um bom marcador do tamanho do dano inicial. Mas a pergunta de $1 milhão é: ela consegue prever o futuro? Uhum. Ela nos diz algo sobre como aquele coração vai estar em 8 meses, algo que as outras imagens não conseguem dizer com a mesma clareza. E a resposta, que é a grande notícia do estudo, é um sonoro sim. Esse é o ponto crucial. Opa! A área de CXR4, medida naquela primeira semana, teve uma correlação inversa e significativa com a fração de ejeção no segmento de 8 meses. O coeficiente foi de menos 0,420. Traduzindo isso. Traduzindo, quanto maior a mancha de inflamação no PET inicial, pior a função cardíaca, menor a fração de ejeção, que a gente encontrou meses depois.
A figura 5 do artigo ilustra isso de forma dramática. Os pacientes com grandes áreas de inflamação acabaram com corações mais fracos no futuro. Isso, por si só, já é um grande achado, mas eles foram além. Eles colocaram o CXR4 para brigar diretamente com o LGE da ressonância, nosso padrão ouro, para ver quem era o melhor vidente. Como foi essa disputa? Foi o clímax do estudo. Eles fizeram uma análise de regressão multivariada. É um teste estatístico que basicamente joga todas as variáveis importantes num modelo e pergunta: Quem é o mais forte? Isso. Considerando tudo, qual de vocês, isoladamente, tem o maior poder de prever o resultado final? E o resultado, que está na tabela 3, foi surpreendente. E qual foi? A área de CXR4 emergiu como um preditor independente da fração de ejeção futura. Enquanto isso, a extensão do LGE inicial, o nosso padrão ouro, não atingiu significância estatística nesse modelo. Então, espere. Se eu entendi bem, isso significa que por anos, talvez, a gente estivesse olhando para a fotografia errada? É uma possibilidade. Estávamos medindo o tamanho do estrago já feito, a cicatriz, quando a gente devia estar olhando para o mapa de calor do incêndio inflamatório, que no fim determina o tamanho final do estrago? É exatamente essa a implicação. É uma mudança de paradigma. O LGE mede o dano estrutural, mas o CXR4-PET parece medir a intensidade da resposta biológica adversa que causa o dano funcional a longo prazo. E teve uma nuance importante na análise. Quando o defeito de perfusão do SPECT foi incluído no modelo, o valor preditivo do CXR4 diminuiu. Ah, ok. Isso sugere que há uma sobreposição de informações entre ver a área sem fluxo e ver a área inflamada, o que faz todo sentido biológico. Mas na comparação direta com o LGE, o PET inflamatório levou a melhor. Ok, mas precisamos ser o advogado do diabo aqui. A gente está falando de um estudo com 40 pacientes num segmento. Sim, claro. É um resultado fascinante, um sinalizador potente. Mas será que já podemos dizer que o CXR4-PET supera o LGE da ressonância, um método validado em coortes com milhares de pacientes? Quais são as limitações? Com certeza. E os próprios autores são muito honestos sobre isso. Primeiro, como você disse, o N é pequeno. Isso é um estudo gerador de hipóteses, precisa de validação em coortes maiores, multicêntricas. Certo. Segundo, é retrospectivo. Terceiro, a população estudada teve uma recuperação global modesta da fração de ejeção, de 46,5% para 49,1%. O que é bem realista, na verdade. É bem realista para centros de ponta, com reperfusão muito precoce, mas os resultados podem ser diferentes em infartos maiores. E, por fim, duas questões biológicas em aberto. Quais? Não sabemos a dinâmica temporal dessa inflamação, pois só teve uma imagem de PET, e ainda não temos certeza absoluta de quais células são a fonte principal do sinal CXR4 que estamos vendo. Entendi. São só os leucócitos que chegam ou os fibroblastos e outras células do próprio coração também contribuem? Tudo bem, são ressalvas importantes, mas vamos focar no potencial. Se esses resultados se confirmarem, o que isso muda na prática clínica amanhã? Muda tudo. A curto prazo, teríamos uma ferramenta de estratificação de risco muito mais poderosa e precoce. Poderíamos identificar já na UTI o paciente de altíssimo risco para desenvolver insuficiência cardíaca. E ser mais agressivo no tratamento. Exato, ou no monitoramento. Mas a visão de longo prazo é ainda mais empolgante e é o que nos leva ao conceito de teranóstico. Teranóstico. Terapia e diagnóstico juntos. Exatamente. Já existem drogas em desenvolvimento, os antagonistas de CXCR4 que bloqueiam o receptor. A pesquisa pré-clínica mostra que, se administrados no timing correto... No momento certo. Isso, no momento certo, esses medicamentos podem reduzir o dano e melhorar a função cardíaca. O problema sempre foi para quem e quando administrar. Certo. Com essa imagem, a gente poderia não só selecionar os pacientes com a maior inflamação, que seriam os candidatos ideais, como também monitorar a resposta à terapia. O mesmo alvo que usamos para diagnosticar e prever o risco se torna o alvo do tratamento. Ou seja, a imagem nos diria:
Este paciente tem um incêndio inflamatório perigoso. Ele precisa do extintor anti-CXCR4. Perfeito! E uma nova imagem depois poderia confirmar se o incêndio foi controlado. É a mais pura medicina de precisão aplicada à cardiologia pós-infarto. É exatamente esse o futuro que estudos como este começam a desenhar. Resumindo, então, antes da nossa reflexão final, uma imagem de PET com 68 galio-pentichafor na primeira semana após o infarto nos dá um mapa da resposta inflamatória mediada por CXCR4. A extensão dessa inflamação se correlaciona com o tamanho do dano miocárdico e, o mais importante, prevê de forma independente a função cardíaca meses depois. E supera, neste estudo, o nosso atual padrão ouro, a ressonância. Exato. É uma nova camada de informação biológica, funcional, que se soma à informação estrutural que a gente já tinha. Certo. Para fechar, qual é o pensamento provocativo que essa pesquisa deixa para quem está nos ouvindo? A reflexão que fica é a seguinte: a gente está na iminência de uma mudança fundamental na forma como gerenciamos o infarto. Por décadas, nosso foco foi quase que exclusivamente mecânico, desobstruir a artéria o mais rápido possível. O famoso tempo é músculo. Exato. Isso foi revolucionário e salvou milhões de vidas. Mas talvez a gente tenha chegado ao limite do que a abordagem mecânica pode oferecer. Este estudo sugere que a próxima grande fronteira é biológica, a modulação da resposta inflamatória pós-reperfusão. A questão que se levanta é: será que no futuro o tratamento do infarto vai ser um protocolo de 2 etapas? Como seria isso? Etapa 1, a angioplastia, para restaurar o fluxo. Etapa 2, uma imagem de PET para mapear a resposta inflamatória individual de cada paciente. E com base nesse mapa, decidir por uma terapia anti-inflamatória personalizada e guiada por imagem. Estaríamos saindo de um tratamento universal para uma abordagem verdadeiramente individualizada. Essa é a promessa do teranóstico na cardiologia.